tarde a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Meu nome é Francisca, eu sou artesã e trabalho com vários artesanatos, mas a minha maior prioridade é a arte sacra, né? Então trouxe para vocês hoje uma pequena demonstração daquilo que eu faço e eu quero passar para vocês como que eu pego a peça, como que eu faço, o que que eu gasto. Eu uso coisa muito simples que a gente tem no dia a dia, inclusive hoje o que eu trouxe aqui para vocês vão até ficar assim, né, perguntar o que é isso, diferente de tudo, mas é diferente mesmo. Eu trouxe uma Santa Rita, né, e eu vou falar um pouquinho da história de Santa Rita para vocês também. Ela tá até um pouquinho assim empoeirada, é porque ela fica lá no cantinho e eu vou fazendo as minhas imagens dependendo das encomendas e do que eu tenho propósito para fazer no dia a dia. Primeira coisa, quando vocês pegam uma imagem, essa aqui é gesso, né? Eu não tenho assim um site definitivo para comprar, eu compro naquilo que eu acho melhor preço, melhor qualidade. Às vezes eu peço uma só para mim experimentar, ver se é boa, se vem com acabamento bom. Então assim, eu não tenho isso, mas na Shopee a gente acha umas peças bem interessantes, viu? Tem umas peças muito de boa qualidade. Então assim, quando a peça vem muito defeituosa, o que que você faz? Primeira coisa, igual essa daqui, ela tem um pontinho aqui que é bom a gente tirar. Então eu uso uma faquinha, ó, e vou tirando, né? Vou tirando, depois eu passo uma lixa, eu uso a lixa d'água mesmo. A gente tem umas faquinhas que é própria para tirar. Essa daqui eu comprei justamente para fazer essas imagens, que ela é bem fininha e ela tira o defeito da imagem. Essa daqui é uma imagem muito boa, ela quase não tem o que fazer nela não. É só mesmo dar umas lixadinhas, igual aqui no cantinho da cruz, ó. Tem um pequeno pedacinho de gesso que vai subindo. Aqui também, então a gente tem que tirar, porque senão na hora que você pinta, você aparece, viu? Tudo que fica na imagem aparece. E aí eu venho com essa daqui, ela tá muito perfeitinha, meninas, essa não tem muito o que fazer. Mas eu quero trazer pra vocês uma bem, assim, com bastante defeito. Às vezes tem umas que tem até um buraquinho, que você tem que pegar uma massinha de gesso, ou uma massinha... Eu uso muito a massa acrílica, que ela é muito boa pra gente tampar algum defeitinho que a imagem tem. E aí eu uso a lixa, essa aqui eu já até peguei só um pedaço, pra poder ficar mais fácil pra gente. Ela é a lixa 180, que é a lixa d'água, e que é usado pra construção, lixar móveis, parede, pra quem faz pintura. Então é a lixa comum. E tem uma lixa fininha também, eu agora não lembro o número dela, mas eu vou trazer na próxima para vocês. Porque às vezes quando a imagem já tá pintada, e às vezes acontece um pequeno incidente e ela dá uma arranhadinha, você vem com a lixa e passa a lixinha, porque aí você consegue restaurar ela sem dar defeito. Então assim, eu venho com a lixa, a pontinha da lixa, tirando todos os defeitinhos que a minha imagem tem, aonde eu passei aqui a faquinha para tirar o restinho do gesso que fica grudado nela. E aí eu vou lixando. Se precisar lixar tudo, eu passo a lixinha lixando tudo, tá? Olha, ela tem uns pequenos pontinhos aqui que a gente passa a lixa, ela já sai. E aonde eu passei a faquinha também, eu já venho com a lixa. Ó, tá vendo que ela tá empoeirada. Então isso não vai fazer com que a sua imagem fique defeituosa quando você terminar de pintar, tá bom? Não precisa preocupar. Isso aqui é porque o gesso, ele tem essa desvantagem de pegar muita poeira. Então, às vezes, com esse tempo, que ficou um tempo seco, né? Então, tem muita poeira e termina aqui que ela fica um pouquinho assim amarelada, tá bom? Então, olha... Então o mais importante para vocês é isso, é tirar os defeitos que a imagem vem. Se tiver algum buraquinho na imagem a gente tampa, porque às vezes vem até com quando a imagem é cheia, porque tem dois tipos de imagem. Tem uma que ela vem no gesso puro, ela é cheia, ela é uma imagem que se ela quebrar você não tem espaço entre uma parte e outra. E tem imagem que ela é feita, que eu falo que é oca, ela é só uma casca por fora.
Então é uma imagem que tem mais facilidade de quebrar. Essas que é mais oca, que não é cheia, às vezes quando eu compro, meu marido fura aqui, ó, no fundo, né, que ela tá até um pouquinho encardida, a gente vem aqui com a listinha. Aí ele fura um buraquinho que é fácil de furar o gesso e a gente preenche com gesso. Compra o gesso, porque o gesso é uma massa, e aí você dilui ela em água, para ela ficar uma massa mais mole, e enche ela aqui, aí ela fica perfeita. Demora, porque o gesso, quando você molha, ele demora uns 4 a 5 dias para ela secar. Enquanto você põe a mão, ela estiver fria, gelada, é porque ela não secou ainda, então tem que esperar, tá? E aí, depois de tudo isso que eu falei para vocês, tem duas coisas que você pode fazer. É o que eu uso. É a goma laca indiana, que eu não trouxe ela hoje, mas na próxima eu trago, pode ter certeza. E tem esse produto, trouxe aqui no vidro, é um produto que o meu esposo é pintor e ele usa para impermeabilização de parede. E aí, como a goma laca era um produto mais caro e às vezes a gente não conseguia encontrar, porque minha cidade, eu moro numa cidade interior, é pequena, às vezes não tem todo o material que a gente usa. E um dia ele falou para mim, vamos testar esse produto, porque ele vai impermeabilizar a parede, vai impermeabilizar o gesso. E eu amei, porque assim, é um produto super fácil de passar e você compra ele é super barato. Eu compro um galão de 3 litros, eu acho que ele é 3 litros e 600 mais ou menos. Menina, vai anos. Então assim, sabe, a gente que faz artesanato, meninas e meninos, né, a gente tem que sempre estar observando algumas técnicas para tornar a peça mais em conta, mais barata, porque de todo jeito ela fica uma peça cara depois, né? Então isso aqui, ó, ele é tipo uma aguinha mesmo, ó. Ele é uma aguinha, só que ele é um produto que você passa e ele também, ó, vai virando uma colinha. Aí você passa em toda a peça, né? Vou impermeabilizar essa daqui toda. Aí eu vou esperar ela secar, por isso que nós vamos ter outras etapas nessa Santa Rita. E falando de Santa Rita, que eu já passei para vocês o como que faz para começar a pintura na imagem. Primeiro você tira todos os defeitinhos, depois você vem com a lixinha, depois você vem com esse produto de impermeabilizar. Se você não tiver na sua cidade, pode ser a goma laca. Goma laca incolor. Você acha em qualquer loja que vende produtos para artesanato. Então pode ser um ou outro. Pode ser um ou outro, né? E também tem um outro, que é a pintura própria para gesso. Ela é uma pintura branquinha que você compra. E aí, para impermeabilizar, você pode passar essa pintura, fazer dar uma demão de pintura para gesso. Porque se você passar direto a tinta, o que vai acontecer? O gesso é um produto que puxa muito. Quando você joga uma água nele, ele seca. Então, quer dizer que ele puxou a água, ele secou rapidinho. E aí você tem que dar umas 5, 6 demão para a sua peça ficar boa. E quando você impermeabiliza, dependendo do jeito que você pinta, 2, 3 demãos de tinta, já fica excelente. E aí, o que acontece? Quero contar para vocês que muita gente conhece, né, os católicos, mas muitas vezes compram imagem sem saber a sua história, sem saber o que aconteceu para ela ser uma santa. Santa Rita de Cássia, ela desde muito jovem, ela era muito católica, então ela tinha uma fé assim inabalável em Deus, e ela pensava muito em ser uma freira, ir para um convento. Só que o pai dela, por interesses financeiros, arrumou um casamento para ela. E ela, como uma cristã muito obediente, para não desobedecer o pai, ela casou com esse homem. E ele era uma pessoa de natureza muito difícil, né? Judiava muito com ela, era muito agressivo, mas ela sempre na calma e na oração, ela conseguiu que ele se convertesse.
e ele também passou a ser uma pessoa muito religiosa. Só que na história conta que ele foi assassinado. E aí ele já tinha 2 filhos quando ele foi assassinado, né? E ela pedia muito a Deus para dar o dom do perdão. Só que os filhos dela começaram a falar que ia matar as pessoas que mataram o pai. E aí ela foi e nas orações pediu para Deus que se fosse para eles fazer aquilo, que ela queria que Deus levasse os filhos. Que os filhos falecessem sem cometer esse assassinato. E aí os filhos pegaram uma doença incurável e morreu todos os 2. Ela ficou sem o marido e sem os filhos. E aí ela começou falou, agora que eu já estou sozinha, a fé de muita tristeza, mas queria ser ainda freira. Ela foi para o convento, foi um outro sofrimento, porque até as irmãs aceitar ela no convento, que era casada, viúva, mãe de 2 filhos, foi muita dificuldade. Mas aceitaram. A madre, um dia, de tanto ela insistir, né, por isso que a gente fala, bate pedra dura em água mole, em pedra dura, tanto bate até que for. Então, assim, é isso aí. E as orações é persistência, gente. A gente não alcança o milagre de hoje para amanhã, não. É muitos anos de oração. E aí ela conseguiu entrar no convento, muito religiosa. E ela ia para os pés de Jesus todo dia na cruz rezar. E um dia ela estando lá de joelho rezando, olhando para Jesus lá naquela cruz, um cravo da coroa de Jesus, do cravo da coroa de espinho, caiu na testa dela. E aí feriu. E aí aquela ferida não sarou. E assim, ela ficou com um cheiro tão forte, mau cheiro mesmo, que as irmãs isolaram ela num quarto, porque não sarava e cada dia ela ficava com a ferida mais aberta e dando um mau cheiro muito forte no convento. E aí, uma manhã, aí a madre, que era responsável pelo convento, sentiu aquele perfume de rosa no convento inteiro. Todo lado que elas andavam, ela sentiu aquele perfume. Que elas foram lá, abriram a porta do quarto onde estava Santa Rita. Santa Rita tinha falecido naquela noite, mas estava tão perfumado, eu fico até emocionada de falar, tão perfumado o quarto de Santa Rita, que elas não acreditavam que aquela ferida tinha cicatrizado e o perfume que Santa Rita deixou no convento. Então, assim, é um exemplo de pessoa, né? Às vezes a gente reclama, não tem paciência. E outra coisa, meninas, orações a gente tem que fazer pra gente e pra aqueles que não querem. Não é só pra gente. Santa Rita rezou pra ela a vida inteira, rezou pro marido, depois rezou pra que... Olha aí, olha que mãe, né? Imagina você ter filho e falar pra Deus, leva meus filhos, porque eu não quero que ele cometa um assassinato. E Deus ouviu suas orações, né? Então tem vários exemplos de várias santas que rezam muito, oraram muito, a fé inabalável, que conseguiram a graça, né? De hoje a gente chama elas de santa e pedir a sua intercessão a elas, que interceda lá, peça a Deus por nós aqui na terra, né? Então Santa Rita tem uma história muito linda e muito bonita. Eu, assim, sou apaixonada nas histórias dos santos, todos, né? Então, assim, na medida que eu for mostrando para vocês as imagens, eu vou procurar pesquisar para contar para vocês a história. E cada um tem uma história mais linda do que a outra. Então, assim, é muito bom a gente saber, porque pelo menos a hora que a gente for comprar ou adquirir uma imagem, você sabe o que foi ela, o que ela passou para chegar no pódio de viver junto de Deus no céu, né? Então aqui agora, ó, eu passei todo o produto nela, você vê que assim, ele vai impermeabilizando, vai secando rapidinho. Só que ele fica um pouquinho assim, a gente põe a mão e fica um pouquinho pregando, né? Então nos próximos passos a gente vai vir aqui com a pintura. Santa Rita é muito fácil de pintar, porque Santa Rita
a pintura dela é o preto ou o marrom e o branco. Então, assim, os detalhes a gente faz com dourado. Vai ser uma peça bem tranquila para todo mundo fazer, todo mundo aprender. E eu tenho certeza. E outra coisa que eu quero falar para vocês, pintura de imagem ou de qualquer uma outra coisa que vocês for fazer, não é a minha primeira pintura que vai ficar excelente. É muito tempo de trabalho, muito tempo de pintura, principalmente o olho da imagem é bem difícil de fazer. E eu até hoje, com esses anos todos, eu ainda tenho uma certa dificuldade, às vezes num olho muito pequenininho. Quanto mais pequenininho, mais difícil. Mas não desista, faça igual a Santa Rita, persista, porque vai dar certo.